E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Marques, autor do curso Segredos do Enem. E esse é um vídeo rápido, um vídeo que me perguntaram um pouco a questão de até onde o QI te ajuda, até onde ser inteligente basta para ter sucesso na vida. Então, vou entrar um pouco mais à frente aqui nessa questão de inteligência. Eu queria te perguntar aí se você sabe se inteligência se aprende. Normalmente a maioria das pessoas pensam que a questão do QI, você nasce com aquilo e morre com aquilo, não tem como melhorar. Você nasce com um QI de 150 e morre com um QI de 150. Primeiramente, eu não concordo muito com isso, vou explicar um pouco por quê. Para isso eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa que foi feita aqui com algumas pessoas que tinham um certo problema no cérebro, que a pessoa tinha um certo problema que limitava a pessoa em relação aos movimentos. Então a pessoa, por exemplo, tinha um dos problemas que ela ficava com dois dedos, os dois dedos do meio ficavam juntos, ela não conseguia separar aquilo. E o que aconteceu foi que os cientistas descobriram um meio para mudar isso, e conseguiram mudar isso, a pessoa conseguiu separar o dedo, só que o que eles descobriram mais impressionante foi que uma semana depois que isso tinha ocorrido, a estrutura do cérebro da pessoa tinha se modificado. Então, após isso, começaram a ter várias pesquisas a respeito e descobriu que a estrutura do cérebro humano, não só a questão de memória, de memorização, mas a própria estrutura, ela está sempre mudando. Então é por isso que eu acredito muito, e várias outras razões que justificam o fato de que inteligência se aprende. Você não nasce com QI de tanto e morre com aquele QI. É possível você ir aumentando isso ao longo de sua vida. E é muito comum muita gente que joga, por exemplo, alguns jogos aí desde criança, como xadrez, algumas coisas básicas aí como Sudoku, por exemplo. Normalmente a pessoa se dá muito melhor na hora da prova, na hora dos vestibulares. Isso porque eu acredito que jogos como esse tipo de coisa estimula o QI, estimula a inteligência, estimula a pessoa a pensar de uma forma diferente. Então são coisas como essa aí que eu recomendo para quem acredita também que inteligência se aprende e quer melhorar um pouquinho nesse aspecto. Agora, inteligência não é tudo. Na realidade, inteligência é muito pouco se você for olhar por essa questão de ter sucesso na vida. Então é por isso que eu vou deixar aqui um questionamento de QI versus sucesso na vida. Porque se você quiser olhar um pouquinho mais a fundo desse assunto, você pode pegar, por exemplo, as pessoas que têm QI mais alto. Então existe aí uma lista que é famosa, a lista das 10 pessoas que têm QI mais alto no mundo. E eu te garanto que você não conhece nenhuma dessas pessoas. Essas pessoas impactaram no geral pouco na vida das pessoas se comparado com algumas pessoas aí que às vezes a pessoa nem formou no ensino médio, às vezes a pessoa inteligência não é o forte dessa pessoa e conseguiu ter muito mais sucesso do que as 10 pessoas mais inteligentes do mundo juntas. Então é por isso que eu digo aí que QI não adianta tanto para ter sucesso na vida. Embora, se a gente for olhar nas escolas, é isso que é passado. Se a gente for olhar no geral, é isso que a sociedade acredita. Mas talvez seja uma das razões de tão poucas pessoas terem sucesso na vida no geral. Então, existe uma coisa que é muito mais inteligente e muito mais importante do que o QI, na minha opinião pessoal, que é o QE. QE é o famoso quociente emocional. Quociente emocional é a sua capacidade, eu diria aí, de persistência, por exemplo, a sua capacidade de conseguir, ao invés de simplesmente estudar 1 hora, estudar 10 horas. Então o que é questão de motivação principalmente. Acho que motivação é a principal coisa que podemos falar aí do QE. E as pessoas que têm QE alto, que têm motivação alta para a vida no geral, motivação para o que elas fazem, se é uma pessoa que se dedica para o vestibular, uma pessoa que tem motivação para estudar, essa pessoa vai ter muito mais resultado na vida. Eu não estou falando só de vestibular, mas na vida em geral, que é claro que é o que é mais importante do que uma pessoa que tem QI alto. Então é por isso que eu te digo aqui, se você quer ter sucesso, você tem que trabalhar também o QI, mas muito mais a questão do QE. Então aí entra a questão de que a gente pode pegar, por exemplo, muitas empresas na hora de entrevistar. Antes da entrevista tem ali aquela questão que é passado um mini teste para avaliar a inteligência da pessoa. E é apenas uma das razões de tão poucas empresas terem bons funcionários hoje em dia. Até porque elas não sabem contratar. Porque se o QI é tão pouco importante assim, se o QE, que é a sua motivação, é muito mais importante, no geral, se formos pegar as empresas na hora de contratar, avaliam pouquíssimo a sua motivação, avaliam pouquíssimo o que você vai fazer dentro da empresa.
e utilizam a sua inteligência como um fator relevante. Então é um dos motivos das empresas contratarem tão mal hoje em dia. Então o que eu queria te deixar um recadinho é que inteligência não basta, QI não basta. Embora inteligência, como eu disse no começo, se aprenda. Então, se você quer ter sucesso na sua vida e se você não se acha inteligente, se você não está bem na sua escola, duas questões que eu vou deixar para você. A primeira é que QI não basta, não adianta. Tem muita gente que tem muito mais sucesso que quem é inteligente. E se você for pesquisar no geral, você vai comprovar isso que eu estou falando. E além disso, inteligência se aprende. São duas coisas básicas que eu queria deixar aí para quem tem esse questionamento. Se você quer ter um pouco mais desse exemplo que eu falei, existem várias pessoas aí, por exemplo, no universo do varejo. Temos as Casas Bahia, do Samuel Klein, uma pessoa que veio no Brasil quando criança. Eu imagino que Samuel Klein deve ter nem chegado a formar o ensino médio, porque quando ele veio para cá, após a Segunda Guerra Mundial, porque ele veio refugiado, porque ele era judeu na época, veio para cá vendendo coisas de porta em porta, com carrinho de mão. E hoje em dia aí tem uma das maiores empresas do Brasil. Poderia dar no varejo também o exemplo do Ricardo Eletro, que não chegou a fazer nem a 4ª série. E hoje em dia é uma das pessoas que mais influenciam aí em todo o Brasil, uma das pessoas que tem mais riqueza em todo o Brasil. E é muito comum pessoas que têm muito sucesso na vida, independentemente se é na questão aí de comércio ou até mesmo se é pessoas que têm descoberta impressionantes. Eu poderia citar aí uma pessoa mais para essa área aí de que muita gente acredita ser uma área de inteligência, o Thomas Edison. O Thomas Edison, por exemplo, foi uma das pessoas mais reconhecidas aí nessa questão aí de fazer revoluções científicas. Várias invenções que ele fez realmente mudaram a humanidade. Para quem não conhece, basta pesquisar no Google Thomas Edison, que algumas das invenções que ele fez, você vai bater o olho e vai falar, não acredito que ele fez tudo isso. O Thomas Edison diria aí que, na opinião dele, o sucesso era 1% imaginação e 99% transpiração. O que isso quer dizer? Que 99% do sucesso está ligado à sua motivação, ao quanto você quer fazer. Não importa se você é inteligente ou se você não é. Se você é uma pessoa que tem motivação, se você é uma pessoa que quer fazer, você vai conseguir. Para dar o exemplo do Thomas Edison, ele era uma pessoa que dormia de 3 a 4 horas por dia e apoiava isso. Então, muita gente também vem com esse aspecto de que se você não dorme muito, você não consegue fazer coisas impressionantes. Você não consegue fazer coisas aí fora do padrão, fora da caixinha. Você não consegue pensar fora da caixa se você dorme pouco. E tá aí o exemplo do Thomas Edison para quem tinha esse questionamento. Então é isso, gente. É só um vídeo aí que eu tentei fazer para desmistificar um pouco essa questão de que inteligência é o que você precisa para ter sucesso na vida. Porque eu vejo muita gente vendo com esse questionamento para mim, que a pessoa acredita que não vai ter sucesso no geral na vida por isso. E eu não concordo de forma alguma com isso. Então eu só queria fazer esse vídeo para te deixar a minha opinião. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Esse daí é só um vídeo aí que eu decidi fazer, mas a maioria dos vídeos do canal são para te ajudar a ser mais inteligente, essa questão do QI, ter mais produtividade e até mesmo ter mais motivação. Deixa seu comentário, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.